Então, tá. Então, gente, vamos começando aqui. Depois, se o pessoal quiser ver, a gente vai disponibilizar a gravação da web. Vocês estão me ouvindo bem? Ou tá baixo o áudio? É de boas? Beleza. Então, só vou fazer uma introduçãozinha e logo passo a palavra para o Carlos e para o Marcos, né, que tem uma longa trajetória aí no ambulatório trans aqui de Florianópolis. Vão fazer uma fala inicial, contando um pouco da história do ambulatório e dessa transição aí para a Policlínica Centro, né? Falando então das mudanças e desse relançamento, assim. E a ideia mais da web é tirar dúvidas, né? Sobre aquele documento que a gente lançou, né? O Manual do Ambulatório, sobre esse novo formato também. Então, é isso, eu acho que eu vou já passar a palavra para vocês, Marcos ou Carlos, quem quiser começar aí. Bom, boa tarde, pessoal. Marcão, tá na tua tela, né? Você quer... você não... Bom. Só para começar daí, então, eu sou o Carlos, eu tô na rede desde 2016, sou médico de família e, bom, venho contribuindo com o ambulatório também desde essa época, desde do começo lá da Lagoa, o Marcos também. Se quiser se apresentar também, Marcos, acho que tem a gente, pelo que eu vi ali tem o JP também, tá na sala. Bom, Então, meu nome é Marcos, né? Eu sou médico de família e comunidade, homem cis, hétero. Estou no ambulatório desde 2016, como o Caio falou. Como o Caio não, como o Carlos falou. E estamos desde lá, né? Sempre trabalhando com essa população. Então, a gente vai trazer algumas ponderações agora, né? Alguns relatos. Vou passar a bola para o Carlos. Antes de falar sobre como que está agora, a gente decidiu trazer um pouco do que já foi o ambulatório trans desde os princípios, assim, até chegar ao momento atual. O ambulatório trans ele começou ali em 2015 e inicialmente no Centro de Saúde da Lagoa da Conceição, motivado inicialmente por um residente que fez um estágio no Uruguai, onde tinha um ambulatório trans que já funcionava há bastante tempo. E a partir dessa experiência, ele decidiu trazer a experiência de um ambulatório trans para Florianópolis. Isso, o Tiago Campos, lá em 2015, e a partir disso se iniciou em parceria com a ADE, que é uma ONG de direitos humanos voltado com enfoque para a sexualidade, o ambulatório trans no Centro de Saúde da Lagoa, inicialmente nas segundas-feiras à noite funcionava lá. E lá ele se manteve por uns 2 a 3 anos. Na sequência, se instituiu junto ao ambulatório também um estágio da medicina, da residência da medicina de família que funciona na rede. Pouco depois disso, foram aumentando o número de colaboradores do ambulatório, foi aumentando o número de pessoas cuidadas pelo ambulatório e houve a transição daí do Centro de Saúde da Lagoa para o Centro de Saúde do Saco Grande, também inicialmente na segunda-feira à noite, manteve esse padrão, e no Saco Grande se manteve por bastante tempo. Desde 2017 no Saco Grande, né? Da mesma forma, a gente foi percebendo o aumento do número de pessoas cuidadas pelo ambulatório e pessoas de fora de Floripa, inclusive, né, da grande Florianópolis, pessoal do interior do estado, algumas pessoas até de fora do estado vinham para ser consultadas no ambulatório. A gente sentiu a necessidade de descentralizar, mantendo ainda na atenção primária, né?
de tal forma que o ambulatório ele começou a funcionar no Centro de Saúde do Saco Grande, no Campeche e no Centro de Saúde do Estreito também. Pouco depois disso, o Estreito foi encerradas as atividades do ambulatório lá, mantendo daí por 2 anos, 19 e 20, né, até o começo agora, 21, no Centro de Saúde do Saco Grande e do Campeche, dois polos do ambulatório. E, bom, e aí mais recentemente, a gente, né, se quiser passar daí o slide, Marcão. E mais recentemente a gente veio para a policlínica do centro, reconfigurando a equipe do ambulatório. Inicialmente eram apenas médicos de família que compunham o ambulatório, e agora a gente ampliou a gama de profissionais compondo o ambulatório também, para entrar em conformidade com a portaria ministerial, aquela 2803, que descreve o processo transexualizador no SUS né, e orienta como devem ser compostos os ambulatórios, tanto a nível ambulatorial mesmo, como os serviços do processo transexualizador vinculados aos hospitais, que daí é um outro nível de complexidade, a gente não tem esse aqui em Florianópolis. De tal forma que, bom, agora a gente, na Policlínica do Centro, a nossa equipe é de 8 profissionais médicos, sendo 2 médicas e 6 médicos, 3 enfermeiras, uma psicóloga e um assistente social. E, bom, isso torna daí o ambulatório em conformidade com a portaria que descreve os serviços que prestam o processo transexualizador dentro do SUS. Não sei se o Marcos quer complementar alguma coisa. É isso? Tá. Bom, então, só para trazer aí o funcionamento tem sido agora na Policlínica do Centro, ali em Avenida Rio Branco, em frente à Havan, a grande referência assim, da Policlínica do Centro. Por mais que a gente não goste da referência, mas enfim. Tem funcionado nas quartas e quintas-feiras, daí à tarde e até o comecinho da noite. O ambulatório, ele tem se proposto a fazer tanto atendimentos presenciais quanto teleatendimentos. Então, né, no contexto da pandemia, a gente também entrou nessa de se readequar às necessidades do afastamento físico. O carro-chefe, por incrível que pareça, segue sendo os presenciais, mas a gente segue tendo teleatendimentos também. Por favor, Marcão. Boa, JP. Isso, do lado oposto, por favor. E aí, bom, muita gente pergunta, poxa, quem que a gente pode encaminhar? Quem que pode acompanhar pelo ambulatório? Num primeiro momento, quando a gente funcionava na atenção primária, a gente se propunha a acolher todas as pessoas que se reconhecem transexuais, mesmo que não tenha intenção de hormonizar, mesmo que, bom, qualquer outra, basta se reconhecer transexual, a gente estava acolhendo. Agora, também objetivando entrar em conformidade com os serviços, com o serviço do processo transexualizador proposto na portaria, a gente tem acolhido somente as pessoas acima de 16 anos. Isso não quer dizer que a gente não acompanhe, né, de outras formas esses pacientes. A gente segue disposto a discutir e acompanhar essas pessoas por meio de apoio matricial, mas na frente a gente vai explicar como é que funciona isso. Mas para encaminhamento para o ambulatório, somente as pessoas acima, igual, né, a partir de 16 anos, que se reconheçam transexuais. E como fazer esse encaminhamento, né? Como é que faz, como é que essas pessoas chegam no ambulatório? Agora, bom, sendo parte da média complexidade, está na policlínica, o encaminhamento pode ser feito via CELC. Tão
tão facilmente quanto um encaminhamento para qualquer outra especialidade. A grande questão é que a gente fez questão de habilitar o encaminhamento para 4 categorias de saúde. São as 4 categorias que compõem o ambulatório, né? Então, médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais podem encaminhar os seus pacientes acompanhados para o ambulatório trans. Eu acredito que o botão do encaminhamento ele é mais recorrente para as médicas e para os enfermeiros, mas bom, talvez os psicólogos e assistentes sociais chequem que tem um botãozinho ali no canto esquerdo da tela do CELC, encaminhamento para especialista, e é ali que é feito o encaminhamento dos pacientes que são acolhidos no centro de saúde, né? Além disso, tem outra forma de a gente fazer o encaminhamento, que daí é direto para o ambulatório, via e-mail ou pelo WhatsApp, preferencialmente pelo WhatsApp. A gente, bom, desenhou um mecanismo de conseguir acolher diretamente os pacientes. Os pacientes, eles precisam ser moradores de Florianópolis nesse momento, né? Se quiser passar, Marcos. Ué, não tinha uma outra tela antes dessa. Aqui. Bom, para encaminhar via CELC, a tela é essa, né? Aquele botãozinho ali do canto inferior esquerdo, onde tem encaminhamento especialista, e a gente basta digitar ambulatório trans. É uma tela que é conhecida por médicos e enfermeiros, mas agora também psicólogos e assistentes sociais também podem encaminhar. O CID não se faz tão necessário, mas é importante que coloque uma mínima descrição do caso, para que na regulação a gente consiga dar alguma priorização para os casos, principalmente relacionados a outras vulnerabilidades, né? Sofrimento psíquico, situação de rua, violências sofridas. Isso faz com que o encaminhamento ele seja priorizado para as consultas no ambulatório. Essa é a forma via CELC. Tem a outra forma de acessar, se quiser passar, que é por e-mail ou WhatsApp. Eu botei um QR Code bem grandão na tela aí, vocês abrirem a câmera e lerem esse QR Code, vocês vão dar direto no WhatsApp do ambulatório. Eu vou pedir quem tiver com o celular na mão fácil, já leia esse WhatsApp e já lê esse QR Code e salva o contato do ambulatório. Por ele também a gente consegue conversar com profissionais da rede que, né, talvez queiram tirar alguma dúvida. Vale lembrar daí que o ambulatório tem funcionado só quarta e quinta, e os profissionais que compõem o ambulatório também são profissionais da rede, que estão dedicados aos seus serviços nos outros momentos que não estão no ambulatório. Então, talvez a gente só responda o WhatsApp na quarta e na quinta-feira, mas bom, segue disponível como um canal possível. E, por último, tão importante quanto é o matriciamento. É um e-mail que a gente disponibiliza para a rede, uma vez que esses pacientes eles estão vinculados aos seus centros de saúde, às suas equipes, caso queiram manter o acompanhamento na atenção primária com orientações do ambulatório, a gente disponibiliza esse e-mail, que é o ambutranspmf@gmail.com, e-mail pelo qual a gente vai, né, discutir os casos e, né, conversar sobre eventuais dúvidas, a harmonização, a cuidados, meios de fazer retificação do nome civil e outros cuidados mais. Bom, e a princípio é isso. Não sei se ficaram muitas dúvidas. Marcos, se quiser contribuir em alguma coisa. Não, eu acho que seria isso, assim, né, Carlos?
Só falando ali, né, questão do matriciamento mesmo, quando a gente falou que a gente está fazendo para pessoas, né, maiores de 16 anos, então, que está indo para o ambulatório. Então, principalmente o matriciamento para as equipes, né, que tiverem com alguma situação de algum paciente menor de 16 anos, e queira, né, e a gente vai estar disposto a estar matriciando o caso, tá muitas vezes fazendo até algum tipo de consulta conjunta, a gente pode ir em loco no centro de saúde para estar fazendo a consulta junto com a equipe lá para estar discutindo, porque muitas vezes nesses pacientes menores é toda uma configuração familiar, uma estrutura que a gente tem que tá sendo abordada, mais do que o acompanhamento em si, né, do paciente, mas toda a família, assim, que está por volta disso, né? Então, acho que agora mais a gente... Teve algumas perguntas ali no chat, né? Teve uma pergunta que falou sobre a questão de tem que ser só pacientes que moram em Florianópolis, então sim, nesse momento a gente está atendendo só pacientes que moram em Florianópolis e que tenham o cadastro no CELC já, né? Então o paciente precisa ter esse cadastro, está vinculado tá vinculado ao município para a gente poder fazer os devidos atendimentos e registro, né? Para isso. Não sei se alguém quiser perguntar, se alguém, né, pode abrir né, o som agora, ou levantar a mão, ou mandar uma, né, pedir a fala ali no chat, a gente pode deixar aberto, quem quiser vai colocando ali no chat, a gente vai chamando, não sei. Acho que sim, também. Pessoal, fica à vontade, né, para abrir o áudio, só vou aqui fazer uns comentários também, que eu acho que um grande braço, assim, do ambulatório é a questão formativa também, né, a ideia no futuro ter a questão da residência junto, né, mas também formativa para a rede, né, acho que isso, através do matriciamento, também é uma coisa bem importante, assim, né, que a ideia é compartilhar o cuidado, né, do ambulatório junto com a ZSF, né. Alguém colocou ali no chat que tem dúvida. Pois não, Diana. Abrir o microfone e perguntar, fica à vontade. Yanara, se quiser. Né? Oi, estão me ouvindo? Primeiramente, boa tarde, boa noite, né, a todos. Meu nome é Indianara, eu sou conselheira tutelar em Florianópolis e foi muito importante o convite que a gente recebeu, né, de alguns residentes repassando, né, nos grupos sobre esse evento, e eu tenho algumas dúvidas, né? E aí vocês já falaram, né, da questão do público acima dos 16 anos, mas que poderia conversar sobre algumas situações, né? No Conselho Tutelar, a gente está tendo uma procura de orientações sobre a temática, né? E eu sinto que nós necessitamos nos informar, nos capacitar sobre o tema, né? E até com alguns residentes que já passaram, né, pelo ambulatório na Barra ou no Saco Grande, deram um retorno que seria interessante também marcar uma capacitação exclusiva com os conselheiros para orientação. E nós temos muitas escolas também nos procurando, buscando orientação, né? Então a gente entende que essas informações são essenciais para a garantia do direito, né? E nós, né, como vocês, nós estamos na ponta. Então quanto mais orientados nós estivermos, melhor, né? Então nós temos, eu tenho algumas dúvidas, mas eu não sei se seria o espaço, né? Mas é também referente à questão do nome social, a partir de que momento, né, que pode utilizar tanto na escola quanto nos outros espaços, né? Essa questão dos hormônios, né, só a partir dos 16, ou existiria uma outra forma, se for desejo da criança ou do adolescente, quais são os trâmites, né? Então, nesse sentido, assim, se couber hoje, né, algumas orientações, né,
referente, quando atendermos e precisarmos orientar esse público, né, criança e adolescente, suas famílias, qual a melhor forma e no trabalho também conjunto com vocês, né, e se for necessário. Então, seria mais nesse sentido de orientações. Tá. Mais alguém quer trazer dúvidas? Tem dúvida no chat ali, a gente já responde. Dianara, eu vou tentar responder algumas das tuas dúvidas agora, mas já adianto que eu acho que é bem importante que a gente faça essa aproximação e, né, e tenha talvez uma capacitação junto ao Conselho Tutelar, para esclarecer ainda mais, enquanto serviço mesmo, assim, né? Institucionalmente falando. Bom, a hormonização, ela se dá a partir realmente dos 16 anos, desde que tenha autorização dos pais, ou do responsável, melhor dizendo, mais do que pais e dos responsáveis legais. E a partir dos 18 anos, por vontade manifesta. Existe o que a gente chama de bloqueio puberal. O bloqueio puberal, ele no Brasil só é autorizado a ser feito dentro de protocolo de pesquisa, tá? E isso é feito daí para adolescentes que se reconhecem trans e não querem manifestar seus caracteres sexuais secundários no início da puberdade, assim. Existe de fato o bloqueio puberal. Esse bloqueio puberal não é feito pelo ambulatório trans. O único tipo de hormonização que a gente faz é a hormonização cruzada a partir dos 16 com autorização dos responsáveis legais, a partir dos 18 anos por vontade manifesta. Sobre o nome social que você sinalizou ali também, a gente entende que dentro do serviço da saúde, todas as pessoas precisam ter seu nome social respeitado. Seja elas quem forem, desde crianças, adolescentes. A gente entende que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê isso e que, bom, a gente tende a respeitar. Uh, Falando em serviços da saúde, né? As outras instituições, bom, talvez o caráter legal do nome, mas seja um outro funcionamento. Via de regra, quando é menor, precisa ser judicializado para retificação de nome, para uso de nome social. Mas, Carlos, só o nome social também, para, pelo menos na educação, né, para o uso, também se baseia um pouco, né, na questão do ECA, né, geralmente tendo, dá para se fazer alguns documentos, a gente tem algumas ONGs que fazem bastante disso, dão auxílio a famílias quando alguma escola não quer respeitar isso, né, a Estrela Guia acontece, a própria ADEL, eu sei que tem alguns movimentos quanto a isso que ajuda nisso, né? A princípio, usar o nome social na escola não precisa de uma judicialização, nada disso, né? A questão do nome social para, por exemplo, estar registrado o nome social na carteira de identidade de um menor de idade, daí sim que precisa entrar com algum processo para se conseguir colocar o nome social na carteira de identidade para menores. Mas o uso do nome social na carteira de identidade, no registro civil, para maiores de identidade, isso se consegue sem trâmite nenhum. Aí é só ir, se eu não me engano, ir no cartório ou no departamento da justiça que eles fazem. Agora, a retificação do nome que daí necessita de outros documentos para ser feito, né? Mas talvez isso seja um tema da gente estar discutindo em alguma outra capacitação, tá falando mais em outro momento, assim, tem vários documentos às vezes que precisa e até chamar outros profissionais para estar fazendo esse debate. E que bom que as escolas também estão querendo, né? A escola, o conselho, os conselhos tutelares estão querendo discutir, a gente fazer isso,
Acho que é bem importante a gente ter um processo, né, na saúde com as escolas que são um PSE, então a gente pode estar pensando em fazer algumas capacitações vinculadas a isso, né, para estar organizando isso. Então, né, agora com os serviços, assim. Teve... A Kelly ali também. Ah, a Kelly perguntou: a minha dúvida é relacionada às pessoas de outro município que eram atendidas direto do ambulatório na Lagoa. Como que fica agora? Quer responder? À vontade. Bom, então assim, Kelly, a gente, quem já faz acompanhamento com a gente continua fazendo. Então, essa questão da gente parar de, não que a gente parou de atender quem é de fora do município, a gente não está iniciando acompanhamento de pessoas de fora do município de Florianópolis, e isso já tem há bastante tempo, já tem mais de 2 anos, 2 a 3 anos, que a gente está seguindo isso, tá? Então, agora os pacientes que já acompanham, a gente segue acompanhando, né? Mesmo agora nesse processo de ir para a policlínica, nós seguimos acompanhando eles, por já fazerem parte da nossa lista de pacientes que a gente fala, né? Então a gente segue acompanhando, e aí o acesso desses pacientes com a gente não vai se dar via um centro de saúde de Florianópolis, e sim se dá, como sempre foi, tanto pelo e-mail e agora pelo WhatsApp, né? Então, que daí a gente vai responder e vai fazer todos os trâmites direto com a pessoa por ali. Agora, novos pacientes que queiram começar, a gente não está começando. Lembrando que São José iniciou também com ambulatório trans, né? Tem acho que 2 a 3 meses, 2 meses mais ou menos. Então é um outro município que tem feito, que tem atendido também a população trans fora da ilha, né? Esperamos que outras cidades, outros municípios comecem a ter esse serviço também. A Nayara ficou com dúvida, né, sobre o bloqueio puberal. Dinara, especificamente sobre o que do bloqueio puberal? Eu não entendi como que ele pode ocorrer, qual que é a estratégia. Vocês falaram que o ambulatório não faz, então eu queria entender qual o caminho para conseguir fazer, né, o bloqueio, e aí eu entendo assim, né, que também tem que ser judicializado, provavelmente no caso, né, de crianças e adolescentes, mas para a gente entender onde se realiza, qual o caminho. Então, do que eu conheço da rede de saúde em Florianópolis, eu acho que não tem nenhum serviço que faça o bloqueio puberal. A gente tem, bom, sabidamente que atua como um parceiro distante, a gente tem o ambulatório da USP, que a gente sabe que faz, da Antigos, vinculado ao HC da USP, e lá eles têm, sim, um protocolo de pesquisa e uma série de crianças e adolescentes que fazem bloqueio puberal vinculados a esse ambulatório. Mas aqui em Floripa, e aí eu posso até estender para Santa Catarina, eu desconheço algum serviço que faça. A gente até, pessoal, eu sou João, sou médico no ambulatório também. A gente até teve um caso recentemente, né, que a gente discutiu e tentou iniciar o contato com o hospital infantil, porque o hospital infantil tem um ambulatório de endócrino, né, que faz acompanhamento de pacientes trans também, né, mas pelo que eu entendi, a gente não aprofundou esse contato, mas pelo que eu entendi é algo muito incipiente também, não há um ambulatório específico, né, e não ficou claro do contato que a gente fez se é realizado de rotina, né? Mas é algo que eu acho que a gente pode até aprofundar em outro momento, né? E pesquisar melhor. Mas realmente não é algo que a gente tenha manejado nesse tempo todo de ambulatório, né? Justamente porque a legislação brasileira prevê que a gente está autorizado a partir dos 16, né? Como a gente conversou. Mas que seria algo bastante, enfim, desejável, né? Que a gente tivesse disponível, porque impedir, né, o desenvolvimento puberal num paciente
se identifica como trans adolescente pode ser bastante benéfico, né? Então, isso tem literatura. Recentemente até teve um artigo que a gente viu circular também, avaliando que reduz sofrimento mental, reduzia até, inclusive, risco de suicídio, né? Então, enfim, são coisas que talvez a gente possa depois aprofundar, né? Pesquisar como é que estão os serviços aqui, né, Carlos? Enfim. E assim, o que nós não temos, né, no ambulatório de endócrino do infantil é o atendimento, né, esse serviço para uma população trans, né, porque o bloqueio puberal é feito em adolescentes, só que é feito sobre para outras coisas, como o crescimento, né, pessoas, né, que têm, né, problema de crescimento. Puberdade precoce. Isso, puberdade precoce, exato, desculpa. E então a gente pode, assim, talvez a gente, que a gente, né, até pensa em fazer é retomar algumas falas, tanto com o ambulatório de infantil, lá do Hospital Infantil de Endócrino, mas como o Carlos falou, né, a gente não tem outros processos, né, não tem outras situações do processo transexualizador aqui no nosso estado, não só no município, como algumas cirurgias, né, então, como algumas não, como todas as cirurgias. Então, está havendo algumas parcerias dentro do Hospital do HU, dentro do Celso Ramos, para ver se a gente consegue começar a disponibilizar para a população também essas cirurgias, né? Então, são processos que a gente tem que começar a desenvolver e a começar a conversar junto ao Estado também, ao município, para ver se saem essas outras questões, né? Esses outros processos. Maravilha. Alguém mais tem alguma outra dúvida que queira trazer? Gente, eu ainda tenho, eu vou aproveitar vocês ao máximo. Eu não sabia que não tinha aqui essas cirurgias. Então, uma pessoa que, por exemplo, é atendida por vocês no ambulatório, se ela, né, deseja fazer a cirurgia, então não tem de forma gratuita, é isso? Mais ou menos. Mais ou menos. A gente, dentro da portaria, aquela portaria que eu citei anteriormente, portaria do processo transexualizador, ela traz alguns serviços hospitalares e estão habilitados para fazer as cirurgias do processo transexualizador. Isso estou falando de SUS, tá? Do processo transexualizador no SUS. As cirurgias, de forma geral, elas podem ser feitas no particular, podem ser feitas com cirurgiões plásticos, uma vez que se pague. Dentro do processo transexualizador, dentro do SUS, ele prevê 5 serviços no Brasil que fazem os procedimentos dentro desse processo, dessa portaria. São 5, são Porto Alegre, Rio, São Paulo, Goiás e nem lembro que normalmente nossos pacientes não são encaminhados. E uma vez que existe essa demanda, a gente tem como encaminhar para esses serviços fora do estado. É um processo bem burocrático, um processo bem demorado, um processo que foi praticamente trancado, motivado pela pandemia e motivado pelo entendimento de quem está ocupando. Bom, vocês entenderam. Então, a gente não tem visto a fila desses encaminhamentos para os outros estados andar. O mecanismo pelo qual esses pacientes são encaminhados de Florianópolis ou de qualquer que seja o ambulatório trans para esses 5 serviços que são contemplados para executar as cirurgias do processo transexualizador é um mecanismo que a gente chama de tratamento fora de domicílio. Isso não é só para a cirurgia do processo transexualizador, qualquer que seja o procedimento que precisa ser feito e não existe esse serviço dentro do estado, ele é acionado o tratamento fora de domicílio, em que a Secretaria Municipal de Saúde
entra em contato com o serviço o serviço de saúde que presta esses procedimentos e é inserido nessa fila. Então, todos os ambulatórios trans do Brasil inteiro, eles drenam os procedimentos cirúrgicos para esses 5 serviços, porque somente esses 5 serviços no Brasil são habilitados pela portaria para executar as cirurgias do processo transexualizador. Então, não é que não tem, é que tem, mas é bem difícil chegar. Não sei se tirou a tua dúvida, se esclareceu. Esclareceu, sim. Eu também tenho uma outra questão, mas é mais no sentido assim de uma opinião de vocês, né? A gente passa algumas angústias, né? Então, às vezes é importante esses espaços também para a gente dividir um pouco isso. Já aconteceu a gente atender, né, adolescentes, jovens que deixam de ir para a escola, né, se evadem da escola, param de estar nos espaços, né, coletivos, porque chegou na puberdade, teve toda essa mudança e não, né, ou não consegue, né, fazer ainda a hormonização, né, ou esse bloqueio puberal, né, e desculpem se eu falar algo errado, né, eu estou tentando me atualizar ao máximo, mas a gente percebe esse sofrimento, né, e às vezes a gente sente de mãos atadas nesse sentido, e eu acho que muito do que vocês colocaram, acho que afirma isso, né, então, assim, se não tem esse bloqueio puberal antes, né, esses casos nesse sentido, então são casos que a gente tem que seguir o encaminhamento para a unidade de saúde, pedindo, né, esse apoio, esse acompanhamento, e dependendo do caso, então vai ser passado para vocês, né? É mais ou menos isso hoje o que a gente teria para ofertar a esse público, eu falo sempre de jovens, né, adolescentes, porque é o público que eu atendo aqui, né, e tem vários colegas meus que estão participando aqui hoje também, então seria mais ou menos esse o fluxo, né, para esses casos. É importante ter o acompanhamento junto à equipe de referência, né, a equipe de saúde de referência. A gente vai atuar enquanto um serviço que acolhe essas pessoas, e que vai tentar otimizar o cuidado delas ao máximo. A gente não pode receber no ambulatório as pessoas menores de 16 anos nesse momento, mas que a gente segue como um serviço disponível para apoiar junto às equipes de saúde. Então, acho que é isso. Se a tua população que tu atende é de crianças e jovens, a orientação é mesmo de fazer com que as equipes de referência do centro de saúde acolham essas crianças e adolescentes e que a gente funcione como um serviço de apoio às equipes. Lembrando que a atenção primária é uma porta de entrada, né, para todos os serviços. Então, ter a sua equipe de referência, ter um médico, um enfermeiro, né, aí não ia falar NASF, mas estamos mudando os nomes, as equipes multidisciplinares, né, mas ou NASF, eu ainda vou falar NASF. Ter o NASF, né, junto, sabendo, conhecendo quem que está atendendo e ter também esse contato com o conselho tutelar e a escola, eu acho que é isso, enriquece assim o cuidado, né? Bom, a gente sabe que tem vários problemas, a gente tem visto com a pandemia que várias pessoas que se sentiram conseguiram ter um maior acesso à educação por estar online e por não sofrer os bullying que sofriam na escola, né? A gente viu alguns pacientes assim recentemente que agora voltando eles nem estão querendo voltar à escola presencial, quer se manter, né, nesse momento virtual, porque se sentem mais seguros, né? Então, tem isso, assim, tem alguns pacientes que às vezes têm uma fluidez maior, né? A gente fala muito da questão da passibilidade, né? Então, tem pessoas que passam pela puberdade, a puberdade prejudica bastante, seja cis ou trans, a puberdade machuca as pessoas, né? Então, na pessoa trans mais ainda, né?
mas a gente vê como que a pessoa tá, né, tá se relacionando na escola, com a família, né, a questão de acesso a emprego também é uma coisa que, né, terminei a escola, vou começar emprego, como que se dá tudo isso, né, essa passibilidade na sociedade, né, então é bem importante isso. Mais alguma pergunta, gente? Eu vi que a Kelly colocou ali, né, ali no Estrela Guia, alguns passos que tem para retificação de nome, que eu acho que é bem legal. Né? A gente tem, eu falei antes da Estrela Guia, a gente falou da DE, tem a Acontece também, que são essas ONGs que trabalham bastante com isso, né? Tem esse... Mais alguma outra pergunta, alguma outra dúvida que ficou? Eu não tenho dúvida. Vocês estão me ouvindo? Sim? Então, meu nome é Débora, sou assistente social e trabalho no ambulatório da PrEP, na Policlínica Centro. E eu estou aqui já viajando, né? Numas possíveis parcerias aí que a gente pode estar fazendo. Travou? Sim. Aí, quarta-feira à tarde, eu procuro vocês ali para a gente se aproximar mais. Tá, eu sei, acho que a gente está em corredores ali, mas está no mesmo andar, na mesma pole, então vai dar para pensar em algumas estratégias legais. Consultório 35. Beleza, beleza. Vou lá. Obrigada. E sejam bem-vindos já. Obrigado. Então, vamos falar um pouco do que a Kelly trouxe ali, e já dando um spoiler, não sei se eu deveria, mas não dá. O ambulatório ele vai compor também uma oficina de retificação de registro civil para pessoas trans. E é junto ao núcleo, com quem gia ali também, ao núcleo de, eu não sei dizer, aquelas siglas enormes da UFSC, núcleo, não sei o que lá, defensoria, não sei o que, da UFSC. É uma sigla enorme, assim. E a oficina vai acontecer dia 24 de agosto. A Lívia, que é psicóloga, tá bem por dentro, assim. Logo que a gente tiver com tudo redondinho, vamos fazer divulgação. Só vai estar participando, tem um outro núcleo, que é o núcleo AIA, que é lá dentro da UFSC também, que está participando dessa oficina, e também a DPE, que eu não, é Departamento de DPE de Santa Catarina, que vai estar participando junto. Então, a gente vai estar fazendo essa capacitação, essa oficina, a gente vai começar a divulgar, né, para ver se a gente tem a participação de mais gente.